Bom dia! Bom dia, Adri, tudo bem? Tudo bem? E como é que você tá? Tô ótimo, e você? Tudo bem também. Então, hoje o Ah, nosso tema vai ser jogo e apostas online ou jogos de forma geral. E aí, será que o vai. pessoal vai gostar desse tema? É um tema bem tendencioso, né? Então, eu acredito que sim. Uhum. Então, de repente, o pessoal está dando uma passada aqui pela internet, buscando informações, buscando jogos, e quem sabe cai aqui na nossa página e a gente passa um pouquinho mais de informações justamente sobre vida social online e principalmente os jogos como uma fonte de diversão, mas que às vezes essa diversão toma um rumo, perigoso, né, Carol? Que acaba virando um refúgio, né, Adri? Uma válvula de escape, muitas vezes, para muitas pessoas. E aí, de uma brincadeira, de uma diversão, acaba virando algo perigoso. Pois é. E você sabia que muita gente busca jogos como forma de regular a ansiedade, então tá se sentindo ansioso, tá difícil de regular, entender o que está causando ansiedade. Tem gente que fala, vou jogar um pouquinho para acalmar o estresse, para acalmar a ansiedade. E aí, às vezes, é uma forma ruim de controlar essa ansiedade, né? Exatamente, como uma droga, né? Que acaba se tornando, ao longo do tempo, no início parece inofensiva, uma válvula de escape e acaba se tornando um vício, né? Então a pessoa acha que tem controle e depois, quando ela vê, já é tarde demais, né? E hoje em dia os jogos eles estão muito assim, né? Em jogos de aposta, que você começa ganhando um pouquinho, e depois, quando você vê, né? E hoje em dia temos essa praticidade de ter esses jogos de aposta online, o que piora muito a situação, né? Pois é, tá ali na nossa mão, né? É literalmente quando a gente tem o controle nas nossas mãos. Então fica muito mais fácil de manejar um jogo, mas tem também esse pensamento, e é isso, pessoal. O que a Carol trouxe é essencial para a nossa informação. Parece inofensivo, mas assim como uma droga, a gente acha que tem controle e quando vai perceber, saiu do nosso controle. A gente está completamente imerso no jogo e, e fica muito mais difícil de sair, né? Exatamente. E aí a gente percebeu que existem algumas, assim como outras drogas, os jogos eles vieram para acalmar a ansiedade. E, Carol, eu achei uma informação muito importante para dividir aqui com o pessoal. A Organização Mundial da Saúde, em 2019, falou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu não duvido nem um pouco. Eu acho que eu acho que até a gente às vezes faz um pouquinho parte dessa estatística, né, Dri? Mesmo com os nossos conhecimentos, a gente não está livre disso, né? E com certeza o celular é com certeza um grande conivente para isso, né? O celular, os jogos também. Até aqueles joguinhos que parecem inofensivos, assim, quando você vê, você passa 2, 3 horas ali do seu dia jogando, que você poderia fazer muitas coisas, né? Então o pessoal também reclama de falta de tempo, mas o que que a gente está fazendo com esse tempo também? Tem um efeito depois, né, que a gente olha e fala assim, nossa, eu perdi esse tempo e nem Nem me liguei. percebi, nem me liguei, exato, né? Então, é muito parecido esse ciclo da dependência em que a gente se sente culpado, se sente ansioso, vai no jogo, joga mais um pouco, libera, uma cadeia de neurotransmissores que trazem para a gente uma sensação de bem-estar. Vou falar um pouquinho mais disso já já. E aí a gente volta para o ciclo de dependência. Exatamente. Aí acaba que a felicidade é como se aquilo trouxesse um pouco de felicidade na vida daquela pessoa, né? Ainda mais se aquela pessoa estiver passando por algum tipo de dificuldade, vira um refúgio. Então, aquele momento é o momento em que eu vou ter de
válvula de escape, só que acaba aumentando o tempo, você quer mais e mais e mais, porque dá um sentimento bom. Então você, consequentemente, vai querer mais e mais e mais e mais, até chegar um vício mesmo, você poder perder muitas coisas e virar algo realmente danoso. Então, será que a gente consegue será que a gente consegue algum mecanismo? Será que a gente pode pensar em alguma coisa que ajude a gente no preventivo? Então, tá lá, de repente passou aquela informação super sedutora de um joguinho que vai fazer com que você ganhe dinheiro. E será que existe alguma forma da gente controlar esse impulso? Será que dentro da psicologia, vamos pensar aqui com as nossas duas, né, com os nossos dois conhecimentos, tanto da análise comportamental, mas da psicanálise também. Existe algum fator que leva a gente a fazer isso? E como que a gente conseguiria controlar? Ó, pensando aqui em algumas informações. Eu acho que dá um sentimento de conforto naquela pessoa, ainda mais se ela estiver vulnerável, né? Dá um sentimento ali de prazer, dá um sentimento de conforto, ainda mais se ela tiver algum estímulo positivo, né? Nem que seja uma válvula de escape, né? Ou ganhar um pouco de dinheiro já começa ali, e aí ela vai indo naquela, né? Como se fosse uma droga mesmo, assim. Eu, particularmente, nunca testei nenhum desses jogos. Mas desde os jogos que você tem que pagar e você acaba perdendo dinheiro, como o Tigrinho, esses jogos de aposta, que a gente viu quantas pessoas acabam devendo a Jota e realmente se torna algo que, assim, é perigoso, né, para a saúde física e mental daquela pessoa. Até jogos banais como Candy Crush, assim, que eu já vi a minha irmã passando 5 horas jogando Candy Crush. Até que ponto isso é saudável, você ficar 5 horas jogando um jogo ali na tela do seu telefone, né? E é muito, eu percebo muito isso quando ela tá mais ansiosa, porque ela é uma pessoa bem ansiosa, e a primeira coisa que ela faz é ficar jogando, né? Então, até que ponto, né, isso é saudável? O que a gente está trazendo aqui é que quando a gente tem conhecimento, a gente se sente menos vulnerável e pessoas mais fortalecidas emocionalmente, com mais informações, não se deixa seduzir por um jogo de apostas. Será que isso faz sentido? Então a gente está trazendo aqui, por exemplo, eu nunca passei perto, né? Ai, quem nunca? Não, mas realmente assim, né? Passa ali. Eu não gosto nem de ver a propaganda, porque eu imagino o quanto aquilo tem feito mal para muitas pessoas, né? Então, quando a gente tem conhecimento sobre o funcionamento de uma determinada ferramenta, a gente se sente mais protegido, a gente tem ferramentas para nos protegermos melhor daquilo que pode acontecer. Exatamente, eu acho que o conhecimento, até porque a gente vê o tempo todo em sites, o Instagram já, ele nos. Até os sites de fofoca hoje em dia acabam tendo conhecimento dos perigos desses jogos também, como outras informações também relevantes, assim, né? A gente vê isso muito no Instagram. A gente tem um jornal, né, que é no Instagram, né? Aquelas páginas que dão informações sobre o mundo, sobre informações gerais, assim. A gente tem esse privilégio também de ter isso para o Instagram, né? Que não podemos também tirar o Instagram de algo vicioso também, né? Que muitas pessoas estão até. Eu tenho até amigos que estão deletando o Instagram, até, por exemplo, em períodos de provas ou testes, ou períodos que eles têm que se dedicar em alguma coisa, deletando o Instagram porque estão percebendo que tá virando algo que não é bacana, perdendo muitas horas do dia no Instagram e não olhando para a realidade, né? Então, não só os jogos, mas as redes sociais de modo geral. Claro que tem esse benefício de trazer, sim, conhecimentos bacanas, né? Como a gente vê, né? Muitos sites que dão conhecimento sobre esses jogos, os perigos e os riscos, mas também a gente não esquece que a gente está em uma plataforma que, querendo ou não, gera muita ansiedade. A plataforma em si, né? Como outros também, né? Pois é, você sabia que muitas Que pessoas a gente parece que está em abstinência. e esse termo é interessante, né? Parece A, a, que se a gente fica. pode Parece falar.
tá literalmente, assim, em abstinência. Perdão, mas parece que a gente está em abstinência quando a gente está assim no Instagram. Então, assim, eu não tenho, assim, nunca tive esse contato com jogos, mas com rede social bastante, né? Então, eu percebo o quanto que isso pode virar vicioso. Pessoal, a abstinência, ela se compara muito ao medo de perder alguma coisa. A gente está falando aqui também que os jogos de apostas, assim como muitas mídias sociais, um exemplo maior mesmo é o Instagram, onde as pessoas estão se encontrando mais lá. É o medo de perder alguma coisa. Hoje em dia a gente fala do FOMO, né? FOMO, Fear of Missing Out. Então, a gente está com medo de perder informações, mas de também perder dinheiro. Até porque a gente falou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E quando eu li isso, eu falei, nossa, mas a gente tem uma cultura riquíssima, a gente tem muitas formas de propor segurança ao nosso redor, mas não. A gente está lidando com economia instável, falta de segurança pública, muitas informações de, de, de situações muito violentas, agressivas acontecendo no nosso bairro, na nossa casa, próximos a nós, baixa qualidade de vida, e isso de uma forma interna e externa, ou seja, quando o externo não ajuda a gente a ter uma qualidade de vida, mas quando eu também não me proporciono uma vida de qualidade, né? Quando eu estou buscando recursos inadequados, inapropriados para que eu me sinta bem, como a internet e os jogos, por exemplo. Então, hoje aumentou uma oferta, né? A gente está com uma oferta muito maior de jogos, de interações sociais. Isso aumentou o número de jogadores, mas isso também aumentou aquele efeito rebote, né? A ansiedade vem muito mais forte depois que a gente deixa de ter contato com aquilo que estava dando prazer para a gente. E aí essa é a abstinência, Exatamente. E até tem. podendo ser sentida emocionalmente ou fisicamente, né? A necessidade de estar perto de algum recurso tecnológico. E tem até uma questão que é curiosa, que eu tenho algumas amigas que têm essa questão de ver, por exemplo, tarô. E realmente isso se torna um vício. Assim, eu tenho amigas que gastam rios e rios de dinheiro porque não tomam nenhuma atitude senão ver o tarô antes. E tudo bem, eu entendo que é uma ferramenta bacana, realmente as coisas batem muito, mas até que ponto isso se torna um vício a ponto de você fazer tudo na sua vida baseado no tarô? Então, qualquer decisão, qualquer atitude, eu preciso verificar o tarô como se fosse uma sentença, então você acaba, às vezes, deixando de fazer coisas que você quer. Às vezes eu acho válido, mas até que ponto, né? Eu vejo amigas minhas que tiram todos os dias e realmente se torna um vício também. Então, tudo em demasiado se torna um vício, né? Até as pessoas, querendo ou não, às vezes a gente pode se viciar em pessoas e isso também é um vício ruim, né, Adri? Então, assim, a gente percebe a magnitude, a dimensão disso, né? Até em pessoas a gente pode se viciar e acabar se anulando, acabar realmente assim, né? A gente sabe que até a paixão, por exemplo, é, é uma droga, né? Tem um efeito, né, em nós como se fosse uma droga. Então a gente sabe os perigos, né? Então, assim, tudo que a gente faz em demasiado já vira um vício. E até que ponto isso é saudável, até que ponto isso não é. Olha, eu não fazia ideia do que o tarô também era uma forma, né, de... Tudo. A gente começa a ter essa dimensão. E sim, eu tenho amigas minhas que todos os dias, e gastam muito dinheiro, porque você vai de uma pergunta a outra, outra, e de perguntas em perguntas você gasta um dinheiro absurdo e você fica refém daquilo, né? Você quer ter o controle. Porque o quê? Você quer ter o controle na sua mão. E o tarô, ele dá essa impressão. Não querendo falar mal do tarô, claro que não, acho que é uma ferramenta bacana, acho que de vez em quando, se você quiser, uma clareza ou não, beleza, cada um com seu qual. Mas até que ponto você acaba gastando, às vezes,
o que você não tem, porque você tem que ter a necessidade de ter o controle daquela situação. E os jogos também, de certa forma, você tem um controlezinho, mesmo que você não tenha, porque você pode perder em jogos de aposta, por exemplo, você às vezes tem uma falsa realidade, né? Ou às vezes você teve um estímulo ali positivo e depois o negativo, mas você quer sentir aquele estímulo positivo de novo, então você acaba jogando, jogando, jogando e perdendo e aquela loucura toda, né, André? Pois é, pois é. Eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas buscando ajuda no consultório para se livrar, para se distanciar. E aí eu comecei a perceber que muitos desses perfis tinham algo em comum, a dificuldade de fazer amigos, né? Então, Hum, eu descobri que esses perfis tinham algo em comum, como a baixa sociabilidade, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de olhar para fora daquilo que está nas suas mãos, né? Daquele controle que está na tela do celular. Então, exatamente. existia algo em comum. Você percebe, Carol, se tem algo em comum que torna as pessoas mais predispostas aos jogos? Então, por exemplo, alguma característica, algum perfil que chame a atenção, que a gente precisa ter um olhar cuidadoso. Não sei se você já observou isso. Eu acho que com certeza as pessoas, inclusive hoje em dia, depois das redes sociais, já estão socializando menos. Já é um ponto, né? Porque hoje em dia as pessoas já estão ali tendo, socializando muito menos, assim. A gente vê pessoas em restaurante, em qualquer lugar que elas podem socializar bastante com outra pessoa no celular, né? Em jantar de família, seja o que for. Mas eu acredito muito que pessoas que faltam algo nelas e aí acaba sendo preenchido de alguma forma nos jogos. Pessoal, então fica aqui, né? Coloca aqui nos comentários se você já percebeu isso, se você já conheceu alguém ou convive com alguém com vícios em apostas, jogos online, enfim. É importante a gente ter isso muito claro quando nós estamos vulneráveis emocionalmente. Aí que entra o vício, e isso que a Carol falou é muito importante a gente levantar uma bandeirinha vermelha também, né? Até mesmo a paixão, o sentimento, quando a gente fica buscando aquela emoção o tempo todo, algo aí não está saudável. Exatamente. E a paixão, ela é isso. Então, assim, por isso que eu até associei as pessoas em si. Porque na paixão, a gente está buscando aquele sentimento, aquela euforia. Por isso que a gente tem aquela sensação. E os jogos, eles têm. Tudo tem uma relação, né, Adri? E os jogos também têm até uma relação com a paixão em si. Que, querendo ou não, você tem aquele sentimento de euforia, você quer ter aquele sentimento mais e mais e mais vezes até que chega uma hora que se torna algo que não é saudável. Então, assim, pessoal, acho que uma boa psicoeducação sobre o que está acontecendo no seu corpo, no seu cérebro, na sociedade, na sua vida No familiar, contexto geral comunitária. da sua vida. Exato. Quando você entende o seu contexto, quando você se entende, as coisas ficam mais controláveis. Então, a gente tem a falsa sensação de que a gente quer e de que a gente precisa controlar tudo. Mas quando isso te causa dor, a gente tem a clareza do quanto isso já saiu do seu controle, né? Exatamente. É quando a gente percebe que a gente está perdendo algo, é quando a gente começa a procurar ajuda, né? Quando a gente percebe que isso está afetando o nosso dia a dia, que aquilo está tirando o nosso tempo, de certa forma, nos estressando, né? Porque a ansiedade, ela gera também um estresse, nosso corpo está ali em estado de alerta, então você começa a aumentar a ansiedade, né? Começa a vir aquele sentimento de um desespero, às vezes, né? Um desespero. Então, quando a gente começa a perceber isso, é hora de procurar ajuda, mas também nem todo mundo tem essa força, porque também precisa-se de uma força para você pedir ajuda para outra pessoa. Mesmo quando a situação está muito grave, às vezes tem pessoas que não conseguem, que precisam de outras pessoas para observar aquilo e falar: olha, tem algo de errado.
Sim, sim, essa psicoeducação, essa socioeducação, né, para o vício, e aí a gente engloba outros vícios também, precisa se estender para os grupos de apoio, para as famílias, né? E se você convive num contexto em que a família ela não te oferece esse suporte pode ser buscado em outras fontes também. Amigos, grupos que partilham de informações parecidas, até outros familiares que buscaram ajuda. Dentro da psicoterapia, a gente dá esses encaminhamentos também. Eu gosto muito de falar assim da psicoterapia não só no momento em que a dor já está ali muito forte, mas a psicoterapia está como um modelo preventivo, né? Olha, eu entendi que eu estou vivenciando essa questão de vulnerabilidade e eu preciso entender o que vai acontecer daqui para frente, como que eu me fortaleço, quais são os riscos disso para a minha saúde, né? Às vezes eu levanto a bandeira da psicologia preventiva, né? E eu falo que, assim como os médicos falam, né, que a melhor medicina é a preventiva, é aquela que você se cuida antes de chegar ao problema, eu gosto de falar também da psicoterapia como um modelo preventivo, em que você entende, opa, se eu estou num país com todas essas vulnerabilidades e que pode me gerar uma ansiedade, deixa eu entender lá em terapia quais são as minhas habilidades, deixa eu ver ali em análise quais são as minhas predisposições para que eu não caia nessa armadilha, né? Então, a psicoterapia ela pode entrar em vários momentos da nossa vida, ela pode ser um fator preditivo para a nossa saúde, de modo geral, né? Então, assim, se você começa, e se você já está ali envolvido, né, no vício, já está entrando ali no mundo dos jogos, vamos observar três coisas importantes. Primeiro, a frequência. Com qual frequência você tem buscado aquele recurso, né? O jogo ou qualquer outra coisa que você esteja buscando para reduzir alguma dor ou reduzir alguma emoção, enfim. Intensidade. Quanto tempo? Então, assim, quantas vezes você busca? Quanto tempo você fica ali? E o terceiro ponto, que é o mais difícil de analisar, o prejuízo. Quais são os prejuízos que você tem tido? Eu não falo só dos financeiros, né? Mas quais prejuízos você Exatamente. São diversos, né? A gente acaba afastando pessoas na nossa volta, acaba ficando ali nos jogos e não só nos jogos, mas em tudo, né? Gera um prejuízo muito além do financeiro, né? Mental e social de pessoas preocupadas com a gente à nossa volta. Todo mundo nos adoece. Tudo em demasiado não é bacana. Até exercício físico, que é algo muito benéfico, em demasiado não dá, né? Até, por exemplo, a comida, que é muito benéfico. Se você comer muito, 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 não vai ser algo benéfico já, entendeu? Você pode ter obesidade. Então, assim, tudo que é saudável até certo ponto, por exemplo, um jogo ali, você pode te distrair ele rapidinho, pode até ser uma coisa bacana por 10 minutos. Se você começa a ficar 3 horas, será que isso está saudável? Né? Só que a gente não para muito para perceber. A gente está ali liberando hormônios bons, está fazendo hormônios bons momentaneamente. Então a gente não para perceber. A gente pode parar para perceber depois de muito tempo ou alguém sinalizando assim, né? Olha, né? Não tá tão legal assim, né? Então assim isso é muito importante a gente perceber assim. É, até que ponto, né? Tem pessoas que vão, por exemplo, para Las Vegas e vão um dia naqueles jogos de aposta. Eu até acho que vão com os amigos e um dia pode perder dinheiro e é uma experiência. Mas aquelas pessoas que estão ali todos os dias e naquela rotina, naquela coisa, até que ponto isso é saudável? as propagandas, né, dos jogos são sempre muito coloridas, muito cheio de informações, e tem pessoas E todo ali mundo que estão rindo também, todo aquela mundo rindo, felicidade. pessoas famosas, os influentes, né, estão ali nas propagandas, então a gente vai olhando para aquilo quase que hipnoticamente, assim, de uma forma hipnótica, né, não sei se está certo isso. A gente vai entrando ali naquele cenário, aí quando ele já foi, né? Quando vê já. E assim, ou para experimentar, né? Porque você vê aquilo ali, é algo que chama atração, é atrativo. Então você olha aquele cenário e você fala, ah, vou experimentar. E aí, consequentemente, começa.
começa aí exatamente a questão também de influenciadores, né, que às vezes nunca jogaram, virar e falar que joga. E assim, eu vi uma influenciadora e ela contou, ela conheceu o namorado dela no ano novo, numa festa de ano novo, e ela falando na propaganda que ela conheceu o namorado dela no aplicativo de relacionamento X. Mas ela não conheceu ele naquele aplicativo. Ela contou antes, né? Mas foi a propaganda que pediu para ela falar e ela tava ganhando dinheiro com aquilo e ela falou, conheci ele então naqueles aplicativos, vão lá e baixem também e tudo mais. E assim, não é a realidade. Então, muitos influenciadores que estão ali fazendo propaganda nunca usaram, nunca vão usar, mas muitas pessoas acabam acreditando, né? Então, também tem Pois, essa questão. pois é. Carol, você acha que tem algum vínculo, por exemplo, com um transtorno de personalidade ou com um traço de personalidade? A gente falou lá na chamada narcisismo. Como que isso poderia fazer uma ponte com esse risco? A questão também, né, das pessoas narcisistas quererem estar ali sempre numa questão de querer se colocar ali de certa forma acima, né? E talvez até achar que com elas não vai acontecer nada, né? Também, porque muitas das pessoas nunca acham que vão acontecer com elas também, né? Mas o traço narcisista, assim, tem muito a ver com isso, até porque é relacionado com o ego também, né? Você fazendo um jogo de aposta, você ganhando, isso vai levantar o seu ego, né? Então, assim, você querer ter esse controle também, né? E no fundo você não tem controle de nada, né? Essa é a grande realidade. A gente não tem controle de nada. Estar sempre à frente, né? Ter a falsa sensação do poder, eu posso fazer, né? Eu Eu posso. eu vou conseguir ganhar. E imagina se todo mundo perde, eu não estou nas estatísticas, né? Eu tenho o controle, eu tenho o poder, eu sou uma pessoa ali acima, então mexe muito com o ego. E para quem é narcisista, eu acho que é muito mais propício de querer se jogar nisso, porque vai imaginar que consegue ter esse controle, o que realmente não é realidade, não é diferente de ninguém, né? É que nem aquelas pessoas que têm a falsa realidade de que, ah, não, mas se eu usar droga uma vez, não vai acontecer nada comigo, né? É, quem disse que não vai? Né? Então, assim, quem disse que você não pode estar ali nas estatísticas, né? Então, tem muito essa questão também. E eu estava aqui pensando, dentro da tua fala, achei bem importante, porque às vezes algumas pessoas, com a sensação da pré-potência, né? Ou seja, eu acredito que eu possa muito, às vezes nem escutam a família. Então, de repente, tem um familiar ali, né, que fala, fulano, olha, cuidado, né? Você está se envolvendo aí num mundo perigoso, sai daí. Aí a pessoa tem aquela sensação de poder, né? De falar assim, olha, você tá errado, né? Isso acontecia muito comigo quando eu era adolescente, né? Acho que acontece com alguns adolescentes. Então, da família, dos pais chegarem e falarem assim, olha, isso aí não vai ser legal para você, sai disso daí que vai te dar muito problema. E o adolescente, ele traz um pouco dessa característica, olha, eu posso, eu sou grande, eu resolvo tudo, né? Comigo não vai acontecer Comigo nada, não vai acontecer, estou à frente das fica minhas emoções. tranquilo. Pois é, e a gente vê muitas pessoas, assim, chegando até para terapia, e eu acho isso bem interessante, assim, eu falo assim, mas o que te motivou a buscar terapia, né? Eu falo assim, olha, minha mulher falou que se eu não parar de jogar, o nosso relacionamento acaba, mas eu acho que não tem nada a ver, viu? Ela que me mandou buscar terapia, Eu tô aqui porque ela pediu e ia ficar chato se eu não viesse. pois é, olha, meus filhos acharam que era, mas olha, eu sempre joguei, eu nunca tive problema, e eu acho que eles não têm razão de estarem preocupados. Olha, Adriano, acho que a gente veio aqui só para bater um papo, e então a gente já percebe aí um traço, né, uma característica muito perigosa de não entender que as pessoas ao redor também estão sofrendo. Então, até que ponto a pessoa fecha os olhos para o sofrimento das pessoas que estão ao redor? Até porque é algo sofrido você ver a pessoa nessa situação e você não conseguir fazer nada. Você não conseguir.
ajudar aquela pessoa de forma alguma. Então, isso é sofrido para quem tá em volta também, né, Dri? E assim, uma coisa que você falou sobre os transtornos, por exemplo, ah, o borderline, quando tá em hipomania, assim, né? É, ele é muito mais impulsivo e também muito mais de se arriscar. Então, ele acha muitas vezes que ele é imbatível e que ele vai poder ficar milionário e arriscar e jogar. Então, assim, realmente sim, né? Que nem, por exemplo, um borderline, que tem muito essa questão de impulsividade, né? Então, assim, em momentos ali de crise, você acaba realmente usando como válvula de escape. Então, são pessoas muito mais também tendenciosas por ter essa questão de ter essa prepotência, essa questão mesmo de se jogar mesmo e não vai acontecer nada, e de arriscar tudo. Então, pode acabar arriscando todo o dinheiro que tem em jogos, né? A gente sabe, jogos como Tigrinho e tudo mais, e apostar tudo que tem, tudo que não tem, apostar família, apostar, né, da mãe, e quando vê, tá, arriscou muito ali num ato ali impulsivo e depois fala aí. Ou às vezes demora para ter essa realização do ei, né? Mas esses atos impulsivos, assim, para quem tem transtornos psicológicos, são muito mais propícios, né? Não que as pessoas que não têm transtornos também não possam ir com válvula de escape, porque Exato. você tá em uma situação de problema e você às vezes, né? Então, assim, às vezes mesmo quem não tem transtorno é um ser humano e todo ser humano tá ali tendo risco de tudo, né? Não apenas quem tem transtorno, mas quem tem transtorno tem essa tendência muito grande, né? O borderline, o bipolar, eu vejo muito porque tem muita questão de impulsividade. O bipolar, quando tá na fase de mania, né? É, tem essa questão de impulsividade excessiva, mas também quando uma pessoa está em crise na sua vida, também tá ali podendo fazer qualquer coisa, né, Dri? Tá muito seduzido, né? Por qualquer Tá coisa que muito. faça com que Qualquer ele se coisa sinta que bem. qualquer coisa que faça se sentir minimamente vivo, ou qualquer coisa que faça não sentir aquela dor, ou ter algum mínimo estímulo de felicidade. Pois é. E, pessoal, assim, é importante a gente trazer aqui também como que a terapia trabalha para que você se distancie. Talvez a gente não consiga o resultado 100% de uma hora para outra, mas a gente trabalha com técnicas que vão te ajudar a refletir primeiro, né, sobre o que é que está te levando. Afinal de contas, a gente primeiro precisa entender qual é o que vai te motivar a buscar, né, o que é que está te trazendo esse impulso, para que a gente consiga trabalhar também formas de você reorientar a tua demanda, a tua necessidade para outras tarefas e que a gente chama em terapia de adaptativas, né? No caso aqui da análise do comportamento, aquilo que vai ser mais adaptativo para você é uma linguagem mais técnica, né? Mas aquilo que é saudável, aquilo que vai te proporcionar saúde e menos prejuízo, né? Então, a terapia ela vai ajudar junto com você a buscar outras técnicas de se autocontrolar. A gente falou de controle várias vezes, né? Então, repito aqui, controle do externo, esquece, você vai se frustrar mesmo. Agora, o teu interno é um pouco mais fácil com ajuda, a gente consegue controlar. Então, aquilo que vai te ajudar a controlar aquelas emoções negativas dentro de você. Então, a gente vai buscar juntos em terapia novas técnicas. E, né, asterisco aqui, estrelinha. A motivação, ela vem depois que você começa uma atividade, tá? Não espere se sentir Exatamente. motivado para ir, por exemplo, fazer uma atividade diferente, né? Porque essa motivação vai vir quando você começar. Aí você vai ver que é legal, que é gostoso, vai dar para substituir, e aí você vai querer. Exatamente. Muitas pessoas em sessão falam: ah, mas eu não estou motivado para ir para academia. Eu não estou motivado para fazer alguma. Não está motivando. Mas se você for esperar a motivação bater na sua porta, você vai esperar sentado, né, Dri? Porque assim, né, você às vezes né, tem que ir fazer e depois no final você fala: cara, que bom que eu fiz. Que isso fez bem para minha saúde, isso liberou coisas bacanas também, então que bom que eu fiz. Então, em muitos momentos, as pessoas esperam que a motivação vá bater na porta delas. E não é isso.
né? A gente sabe que no final é muito recompensador, mas muitas vezes é muito difícil da gente ir, às vezes, para fazer alguma coisa que nos faz bem, até trabalhar. Tem vezes que a gente não está motivado para trabalhar, mas depois a gente, né, a gente vê a nossa recompensa, a gente tem os estímulos positivos e isso é muito bom. A sensação de prazer vem depois de uma atividade, né? Então não Com certeza. espera que a motivação venha antes. Eu sou duas pessoas, uma antes e uma depois que vai para academia, né? Eu brinco Eu sempre assim. também. E é Quando uma eu sensação de dever cumprido, assim, e de, cara, eu consegui fazer algo que para mim era desafiador. E eu consegui fazer. Então, assim, isso é muito bom, né? E aí, em terapia, a gente vai pensar junto com você quais são as atividades que você mais gosta, né? Ah, Adriana, mas eu acho a academia um saco, não gosto, o ambiente é chato, enfim. Tá, vamos pensar outra coisa. Vamos pensar outra. A gente vai trabalhando com gamas de atividades, de sensações, de percepções. Ah, mas então, aquele evento familiar do Natal, enfim, tá. Começa numa rede, né? Começa num grupo de amigos, começa num. Exatamente. Eu até pintar, escrever, fazer coisas, dar uma caminhada, escutando música, né? Existem muitas coisas saudáveis, né? Tomar um sol, que são saudáveis e podem se tornar válvulas de escape, se você tiver um momento muito ansioso, de muito estresse, mas que vão ser benefícios para você, né? Não vai trazer um malefício você fazer uma caminhada quando você está muito estressado, escutando uma música, né? Bem, Ou você fazer claro. uma pintura, né? Mas você arriscar ali um dinheiro, você tá ali, isso sim. Uhum. Ah, Adriana, mas tudo isso que você indicou fazer tem um gasto, tem investimento, tá? Tem, volta para você de Ah, alguma é, tudo forma. pro preventivo, né? Exato. E tem muita coisa que é de graça e que a gente não prioriza. Tomar sol é muito bom, né? Eu Com conheci uma certeza. pessoa que depois de um grande baque, de um grande trauma, descobriu os dias de sol na varanda de casa, né? Então, assim, até a E saúde às vezes a melhorou. gente, a gente às vezes precisa de um baque para a gente Uhum. descobrir o sol na varanda de casa e como que uma Exato. coisa pequena pode mudar o nosso dia, como que uma coisa pequena pode mudar o nosso humor. Um Uhum. sol na varanda de casa. E precisou acontecer algo bizarro na vida da pessoa para ela dar valor para aquele momento. E só aquele sentimento de gratidão, de você valorizar aquele sol, pode Opa, mudar o teu cérebro ele completamente já a faz sua ótica. uma viradinha de chave aí. Exatamente. E você acaba ficando feliz por momentos pequenos e vendo que a sua felicidade não é assim, não é? Ah, Carol, eu não sou feliz 24 horas por dia, então eu não sou uma pessoa feliz. Na vida nós temos momentos tristes e momentos felizes, né? Na nossa vida a gente está oscilando entre tristeza e felicidade o tempo todo, mas você ser feliz também você é muito mais feliz se você dá valor para esses pequenos momentos, que às vezes precisa acontecer um baque muito grande para algumas pessoas para elas perceberem e valorizarem esses momentos. Não, sabe que para mim, felicidade é saber controlar até minha tristeza, é saber entender até os momentos que eu estou triste e me respeitar nisso, né? Eu falo, poxa, Exatamente. que bom que eu tenho esse momento de autoacolhimento, se eu estou triste, se aconteceu alguma coisa que não foi legal para mim felicidade é até buscar um espaço para poder vivenciar todos os meus sentimentos. Então, assim, felicidade para qualquer um é diferente, né? Para uma pessoa é diferente do que para outra. Então, Com assim, certeza. essa ideia de sorriso na cara o tempo todo, a todo momento, que aparece na televisão, nas mídias e tal, enfim, felicidade para você é outra coisa. E a gente vai pensar isso juntos em terapia. Com certeza. Por isso que é muito importante terapia, né, gente? Pois é. Carol, ficamos por aqui. Ficamos por A gente aqui. conseguiu passar um pouquinho de informação para o pessoal buscar ajuda. Acho que a gente conseguiu passar bastante, viu, Dri? Acho que a nossa meta hoje foi batida, então. Tô Foi, com saindo com uma certeza. sensação de prazer. Tô saindo bem daqui da nossa conversa. Também, já liberamos a nossa serotonina Endorfina por ter aqui. ajudado muitas pessoas a terem essa visão. Maravilha. Então tá bom, meu bem. Desejo que essa semana seja ótima. Vocês Para aí de você casa também, também, onde Dri. quer que você esteja ouvindo a gente, que você tenha um dia de muitas realizações positivas.
Com certeza. Um dia maravilhoso e uma semana maravilhosa. Não importa que dia, que semana vocês estejam vendo esse É vídeo. isso aí, fica a dica. Um beijo. Beijo.